Amém? Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos falar com Deus. Vamos com Deus hoje? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, tu és maravilhoso. Fala conosco, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, nós possamos abrir nosso coração e se colocar na sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Queremos entender e ouvir a tua voz, para a glória do teu sangue, entendido em nome de Jesus. Irmãos, de repente de Deus acontece quando a gente menos espera. Não acontece quando a gente está preocupado. Acontece quando você esquece daquilo que você está precisando, daquilo que você está pedindo. E a gente tem vários e vários exemplos aqui na Bíblia que mostram isso para a gente. Né? Que Deus ele aparece no momento exato quando a pessoa não é que ela esquece daquilo, ela não se martiriza por causa daquela situação. E aí Deus então vem e Deus responde segundo a necessidade daquela pessoa. Então, assim, vamos ler aqui uma passagem que fala sobre isso. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. E como fala do despedimento de Ismael e Agar. Agar, vocês têm uma ideia, ela era uma das mulheres de Abraão. Abraão não podia ter filhos com Sara, porque Sara era estéril. Então Abraão coabita com Agar e tem um filho. Era uma promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Abraão tem um filho com Agar que chama-se Ismael. Só que quando Sara estava com 90 anos de idade, 90 anos, quando Sara estava com 90 anos, Deus abre a madre dela. E ela, então, fica grávida. Abraão tinha 100 e ela tem, então, 99 anos. E Sara então fica grávida. Só que aí já tinha um menino, que era Ismael. Abraão apressou o processo, não esperou a confirmação de Deus para pedir Deus sim para ele. Então agora Sara pressiona ele para que ele mande Agar embora junto com o filho. E Abraão, ele não tinha outra saída a não ser fazer isso. E a Bíblia diz que ele manda Agar embora. Imagina você, naquele tempo, no deserto, uma mulher sair com um menino, uma criança, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, se ele devia ter 10, 12 anos, talvez menos, talvez mais. A Bíblia não é clara sobre isso. Imagina você, uma mulher sai de madrugada, sai sem rumo, como será que dava cada dia? Às vezes a gente se encontra em situações que parece que não tem saída. Né? E muitos de nós já passamos por essa situação de não ter saída. E a gente até pede para Deus, mas Deus tem um plano, esse negócio, né? Por que agora não funciona o plano de Deus? Porque Deus nunca vai fazer, nunca vai operar na nossa vida tudo aquilo que nós queremos. Porque senão Deus vai ficar meio, eu falo, manequim na nossa mão. Deus não é para a gente mandar em Deus, é para a gente adorar, não é para a gente fazer com que Deus seja o nosso empregado. Eu peço que Deus faça. Começa e as coisas. Deus vai fazer conforme eu penso e preciso, se tiver a vontade dele. Se não tiver a vontade dele, você pode pular, virar, espernear, virar cambota, como dizia o pessoal da roça, que não vai fazer. Quem sabe Agar ficou se perguntando: você é filho do homem, filho do Abraão. E agora Abraão manda ela embora junto com ele.
situações da nossa vida que a gente não vai ter nenhuma saída. Talvez você já passou por isso, talvez você ainda não passou. Nenhuma situação que não tem nenhuma saída. Eu estava agora há pouco lá na unidade 1 e eu vi umas conversas nesse sentido. De pessoas dizerem que essa que está tendo agora é a última oportunidade da vida dele. Ou ele muda, senão é comum. Né? E a gente, imagina uma pessoa que não é acostumada a pegar o trecho ou pegar o rumo, o que ela vai fazer da vida dela? Se chegar isso acontecer. Eu conheço uma pessoa que mora lá, mas do outro lado. E já ajudamos um monte de vezes. Né? Mas enquanto minha mãe vive, a mãe foi embora. E ele se viu no mato sem cachorro. Não sei porque ele no mato sem cachorro, dizer aí. É isso? É isso, querido? O Cristo não está ligado. Então, assim, é isso, Gabriel? No mato sem cachorro é isso? Cachorro que é você no mato. Ah, é? Muitas das vezes, às vezes, no caso, a pessoa já Foi o que aconteceu. Eu tenho, falar com o senhor, quando eu morava na roça, aí veio uma família, mudou uma família para perto de nós, tinha uma menina para ali, o senhor ia durante a universidade, dessa menina, a mãe da menina, porque ele tinha necessidade, quando ele conseguia, gastava todo o dinheiro dele e passava necessidade. Aí eu comecei a estudar a menina, só a menina. Não falava nada, durante esse tempo todo, com essa família, ele continuou bebendo. Aí quando a menina morreu, a mãe dela mandou me avisar. Aí fui no trabalho da menina, falei para ela agora, a senhora vai viver a vida da senhora, porque a menina durou uns 22 anos. A menina 22 anos, muitas das vezes a senhora vai viver. Ela falou, não, a minha vida era a minha filha. Eu não conheço. Passou um mês, a mãe morreu. E quando a mãe morreu, ele falou que Tem situações que fazem a gente aprender. Tem situações que fazem a pessoa mudar, porque ela não vê uma muleta no caso, né? Você encosta ali. Foi o caso que você se afasta. A mãe morreu, ele teve que literalmente foi para a rua, até que ele se viu no mato sem cachorro, estava lá em Minas Gerais, fala. É mesmo? Não, agora é fala. Lá em. Fala. Barbacena fala também, né? Fala também, né? Fala. Fala não? Então, assim, essa situação fez com que ele tomasse uma atitude da vida dele. Que acabou quem fazia alguma coisa por ele ainda. Ele se viu nessa situação de não ter mais ninguém que faça nada por ele. Então ele teve que mudar a força, a porrada, a chumbo quente do dia. Só que quando nós estamos numa situação que a H estava aqui, uma das dificuldades que a gente tem é de ouvir a voz de Deus. É de escutar, é de ouvir a voz de Deus. E é uma dificuldade que nós carregamos, espiritualmente falando, que a gente não tem essa sabedoria de ouvir a voz de Deus falando com a gente. Mas olha só, vamos ler. Os experimentos de Agar e Ismael. O que chama a nossa atenção é que mesmo sendo um erro, Ismael, foi um erro porque Deus não tinha Ismael, Abraão não apareceu
atravessou o processo. Mesmo assim, Deus abençoou. E hoje, Deus, o povo que briga com Israel lá, é tudo descendência de Ismael. Tudo descendência. Você fala assim, Deus não queria só que o menino morrer lá no deserto, falando que não tem essa briga hoje aqui. Mas é tudo propósito. Gente, até uma situação contrária na nossa vida é o propósito de Deus. Não é? Tem uns que pensam que Deus é carrasco, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Não, é o propósito de Deus. Você acha que Deus ia permitir, se Deus não tivesse um propósito, que o filho dele, cara, descesse da glória dele, que estava lá com o pai, viesse aqui, nascesse de uma mulher, que não teve relacionamento nenhum com ninguém, fosse gerado dentro de uma mulher, uma camponesa, uma mulher simples, passar tudo que passou, depois ele fosse crucificado, fosse crucificado, colocasse uma coroa na cabeça dele. Você acha que Deus ia permitir, se tivesse um propósito, ele ia permitir que isso acontecesse? Então tem situações que a gente passa, contrário na nossa vida, que é a permissão de Deus. Deus permite. Ele tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. O nós estarmos aqui tem um propósito. Você não está na sua casa hoje, tem um propósito. Ô louco, mas eu queria estar lá, ué. Não, Deus não é filho. E se nós estivéssemos em casa? Como é que nós estaríamos? Nem está. Então tudo tem um propósito. O nascimento de Ismael teve um propósito, que hoje a gente vê o resultado. Então vamos ver aqui. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, o Bíblia me fala que era, tomou pão e um odre de água. Pegou pão e um odre de água. E os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também me deu um menino, despediu. E ela foi andando errante no deserto, não é conseguindo. A situação que ela estava passando por aqui, porque eu acredito que foi uma surpresa para a vida dela. Não foi uma coisa que já vi, talvez até ela estava comentário de Sara, brigando com ele, não era também igual. Eu não sei se já passaram por isso, mas eu já passei por essa situação. Escutar pessoas comentando a seu respeito, sendo que queria isso também. Passei por isso. Já quando eu estava com o joelho operado, eu não tinha para onde ir. Eu estava dentro do carro, um amigo meu passou e viu, eu não, conheço você, a gente pequenininho, vamos para a minha casa. Eu fui para a casa dele. Fiquei lá uns dias e eu ouvi a irmã falar, a irmã dele falar que lá não era lugar de doente. Eu tinha que pegar meu rumo porque lá não era hospital. Eu tive que sair. Aí eu peguei e fui para casa da minha irmã. A minha irmã tinha uma cachorra desse tamanho assim, e eles, a pessoa comia pouco e a cachorra comia bicho. E a cachorra passava todo o bicho na minha perna, e a minha irmã no bicho chegou em mim e falou assim: vocês dois não cabem aqui, aí eu e a cachorra. Alguém tem que sair. E falou: eu sei. Eu passei por isso. Talvez só vamos dizer uma gata. De sábado está comentando, né? Olha, não cabe mais ela aqui, mãe para andar, dispersa, né? Agora, vamos imaginar o coração de Agar como que estava nesse momento aqui. Você pode imaginar um pouquinho como que estava o coração de Agar? Talvez ajudou para caramba a Sara. Cara, ela cedeu o ventre dela para que Abraão tivesse um filho. Muito errado, mas ela cedeu. Um filho que tanto Abraão queria, que Deus falou para ele: Abraão, você vai ter um filho. Né? E o herdeiro não vai ser o que está nascendo aí, não. Vai ser seu. Só que aqui, sabe, ele pegou a pressão do processo para pagar. Mas assim, imagina o coração de Agar como estava, e de repente, quem sabe ela estava dormindo, né? Ela não sabia, talvez não ouvia comentário, não sabia como que era. De repente, de manhã chega e Agar chega lá no papel, pega essas coisas pratos aí, e a Bíblia diz que ela
avançando. Vai consumindo a água que corre. A Bíblia não fala quanto tempo que a água durou. Consumida a água, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tipo de pedra, que dizia que eu não vejo morrer o menino. Ela ficou mais ou menos, os historiadores falam, né, que mais ou menos 50, 100 metros. Ela colocou o menino para trás, no deserto, só é quente. Ela colocou o menino lá, fechou o caminho, o menino vou ficar aqui. Olha a situação que ela estava. A vida dela virou da noite para o dia, não foi virando aos poucos, como a maioria de nós aqui, né? Percebeu, a casa caiu. A dela não foi da noite para o dia. Ela dormiu, quando acordou no outro dia, você teve que pegar o menino e vazar. Viu numa situação que não tinha saída. Mas olha aqui, foi, se sentou-se em frente, passando esse cantinho de pequena, que era a meta mais ou menos, porque dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou, porque não tinha mais saída. Ela chorou porque não tinha mais saída. Ela chorou. Você sabe que a gente um dia pode passar por isso, quando você não se vê mais aonde agarrar. Eu conheço uma história de uma vez, né? Lá no Rio Paraná, eu morava lá no Rio. Os caras foram pescar, e o tempo virou, do nada. Choveu, sabe? Choveu tanto lá que o barco virou. E duas ou três pessoas que se salvaram, as pessoas que pescaram, morreram, o desespero que eles tinham para poder se agarrar em alguma coisa, para poder se salvar. Agar não tinha o que fazer. Ela chorou desesperadamente. Não tinha mais que tomar. Irmão, eu espero que isso não aconteça com quem não mora. Mas se isso acontecesse, se fosse nós que tivéssemos passando por essa situação, qual seria a nossa atitude? Você procurar uma saída e não ter a saída. Hoje, graças a Deus, ainda tem. Mas se chegar um dia que não vai ter mais essa saída, qual vai ser a nossa atitude? Só que assim, a gente vai esperar o cargo retornar, também não sei por que falar isso, né? Para a gente tomar uma atitude. Vai esperar a situação ficar pior do que está, desculpa, não tem nada a ver com a vida. Mas vamos esperar a situação ficar pior para a gente acordar, para tomar uma atitude, que essa vida não é para você, que Deus não tem isso para você. Então vamos esperar o que acontecer, para que isso possa tomar essa atitude. Porque se você analisar um pouquinho, o que falta acontecer? Se for analisar sua vida até agora, tudo que aconteceu, desde quando você era pequena, na Barbacena até hoje. Lugar? É mesmo? Tem que estar aqui. Terminar o gato, alô. O que nós vamos fazer? Vamos esperar acontecer o quê? Para que a gente possa tomar essa atitude na nossa vida. Sabendo que está bom. Tá bom. Vai falar que está bom, vai estar muito fiel. Vamos esperar o cargo retornar. Peraí, agora vamos mudar. Vamos esperar a gente perder todo o apoio que a gente tem. Porque por mais que a gente tenha um apoio um pouco desse tempo, ainda tem
gente que nos apoia. Ainda tem. Não sei quantos, né? Não importa. Mas que tem gente que está torcendo por nós, que quer ver a gente sair bem, tem. Pode ser que tenha um, dois que não quer, mas tem, a maioria quer ver a gente bem. Nós temos uma live de manhã, muita gente que não quer. Muita gente que não quer situações boas, né? Comentários bons. Mas quem comentou é errado. Então assim, Deus ele quer abençoar a nossa vida, ele quer que nós tomemos uma atitude enquanto é tempo, enquanto a gente está podendo ainda raciocinar. Enquanto a gente está um pouquinho bem, estamos bem emocionalmente, muitos de nós percebemos emocionalmente. Porque a maioria de nós, em certas situações, não experimentamos. Nem de nós provavelmente aos 30 e poucos, 40 e poucos, está numa situação. Não é falar que vai programar você, mas é mais que ela, é possível. Então assim, olha aqui, que atitude, olha, ela levantou a sua voz, né, deve ter clamado a Deus, Deus, você não está vendo, né, essa situação. Ela levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Mas o interessante que não foi, aqui está falando que foi assentou-se em frente à passagem de Deus, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ela chorou, mas Deus ouviu a voz do menino. Ela que levantou a voz, ela que chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: você tem Agar? Licença de um outro primeiro Deus, né? Sem nada, sem rumo, no deserto, o menino estava passando fome, passando sede, ela chorando, desesperada, nem pergunta para que ela tem. Depois chegou até Jesus e disse assim: se eu quiser, você pode limpar. Eu quero. Aí o cego bate meu, chega até Jesus e diz assim: o que você quer que eu faça? Pô, eu estou cego, eu quero enxergar. Né? O que você tem, né, cara? Não temos. Toda situação contrária. O anjo aparece para ela, o anjo do Senhor, que tipifica Jesus. Aqui, quando você lê anjo do Senhor, tipifica Jesus. Aparece para ela e para ela beber. Uma situação está ruim, a situação está contrária, mas não temos. Então é difícil, numa situação como essa, ouvirmos a voz de Deus. É muito difícil. O que você tem, H? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Veja o lugar onde está. Ergue-te, levanta, moço, pegue pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso mostra para a gente que tem solução para a situação. Mas a gente está clamando, a gente está pedindo para sair dessa situação. Você tem orado, pedindo para Deus que você não aguenta mais isso. Porque Ele mesmo falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e descansados das situações que comigo pelo diabo, que eu vos aliviarei. O problema é que Deus está ouvindo nenhuma voz que sai de nós. A voz que sai de nós, que tem saído de nós, é uma voz de reclamar, é uma voz de murmurar, é uma voz adulta, muitas vezes cheia de rigor, cheia de raiva, porque, na verdade, muitos não queriam estar aqui. Mas talvez faça necessário estar aqui. Que voz está saindo de nós que Deus possa ouvir? Seria interessante, Agar clamou, chorou, e Deus ouviu a voz do menino, não foi dela, ouviu do menino. E perguntou: o que você tem?
pensando por nós mesmos, nós achávamos, nós pensávamos, nós queríamos que Deus tivesse ouvido a voz dela, como mãe. Deus ouviu a voz do mundo. Não temos. Sabe assim, gente, daqui a pouco, ninguém vai ficar aqui com mais nada. Nós vamos embora. Mas qual é a sua perspectiva de vida? Você espera? Tudo isso. Sabe, às vezes eu estou aqui, cara. Ouvindo o Adilson fazer reunião, e estou vendo algumas perguntas, né? Algumas perguntas que são interessantes para isso que o Padre fala. Mas será que nós praticamos? Será que nós vamos praticar também? Será que nós vamos pegar essas ferramentas? Porque não adianta só a gente saber das coisas se a gente não praticar. Porque uma hora a situação vai dar errado. Aqui apertou. Então, muitas vezes, se não na maioria delas, depende da gente. Daqui a pouco você vai embora aí. Está preparado? Porque o mundo não mudou, está pior. Está pior a situação. Não melhorou porque se era o patinho feio da história. Não, continua a mesma coisa. Você deu uma mudada, deu uma recuperada e tal. É nóis, mas o mundo continua lá. Pior. Só esperança chegar. E como que vai ser a nossa atitude em relação a isso? Que atitude que vai tomar? Nós vamos esperar de novo, nós estamos repetindo. Esperar a situação ficar pior, porque a gente pode tomar atitude. A gente vai não ter ninguém para nós segurar na mão, ou para segurar a nossa mão. A Bíblia conta a história de um camarada que chegou na porta do templo, lá em Jerusalém, na porta do templo, chamado Formosa. O cara estava lá. A família colocava ele lá para ele poder ter fome, para ele poder se virar. Ele sempre estava lá. A Bíblia fugia. Na oração das 9, e ele dando Pedro e João. E o cara, paralítico, foi pedir para eles alguma coisa nesse sentido de pedir de modo. Pedro e João, para, olha para ele e olha para Pedro e João e fala assim, ó, olha para nós. A gente não tem nem ouro, nem prata para te dar. Qual foi que o João fez com ele? Aquele camarada? Pegou, não. Levantou ele. Eu estou falando que vai chegar uma hora que nós não vai ter quem pega na nossa mão, cara. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter ninguém para chegar na nossa mão para tentar fazer alguma coisa por nós ainda. Só que nós vamos esperar isso acontecer para nós tomar uma atitude, para nós abrir os olhos, para nós, peraí, está tudo errado. Paulo falou assim, eu era menino, tomava atitude com o menino, fazia com o menino, corria com o menino. Mas depois eu passei a ser gente grande, passei a ter responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade em relação a tudo isso? Como é que está passando? Daqui a pouco não vai embora mesmo. Olha aqui. Levanta o bolso, pega pela sua mão, e pediu para fazer a oração. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço. A Bíblia diz que ela estava tão desesperada que ela não viu que perto dela tinha um poço. Deus não criou o poço na hora, o poço estava lá, ele estava perto do poço de água. Só que a situação que ela estava vivendo fez com que ela não enxergasse o poço. Muitas vezes a situação que a gente passa não deixa a gente ver a saída, não deixa a gente ver a solução. Qual era o problema dela? Se ela tivesse
tivesse água, vai dar para o menino, se ela tivesse visto o poço, alguém ia deixar, tá tranquilo, fica aqui um pouco o poço. Mas ela viu os olhos dela e ela viu pertinho dela, de um lado, encostado, quem estava nessa casa encostado? Faraó. E abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água, e foi e encheu o outro de água e deu ao poço. Você já teve sede? Não tinha água para tomar? Não vai passar ali, está chovendo, não está frio, mas não tem água para tomar. Essa pequena se entendendo, não. Foi de outra pequena que cai na cadeia. Não tem água para tomar. Na porta, no suco ali já era. Cara, o menino estava morrendo de sede. A sede estava cortada. O poço estava lá. Ela não estava vendo por causa do desespero que ela estava passando. Às vezes a situação faz com que a gente não veja a porta aberta ali, ó. Quase chegando, amarrado na porta, ele caiu. O medo dele era tão grande, porque estava escuro, ele sabia se ele cortava a porta para acabar caindo, o que ele fazia? E por ele não tomar atitude nenhuma, ele morreu congelado. E quando acharam ele desse canto do chão, porque o medo não deixou ele tomar atitude. As circunstâncias que ele estava passando de cair da altura lá, não deixou ele tomar atitude, ele morreu congelado. E ele estava dessa altura do chão. Se ele tivesse cortado a porta, ele tinha se salvado. Às vezes a gente passa por isso, a solução está na nossa cara, a solução está na nossa frente, mas muitas vezes o problema, as circunstâncias não deixam a gente enxergar. O desespero não deixa a gente enxergar. E era Deus com um moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Mais que as pessoas essa palavra para nós. O que nós queremos para nós? O que nós esperamos? Só ficar ali? Eu procurei estudar. Se for o que Deus quer, Deus não quer isso. Certo? Eu não sou. Qual atitude nós temos que tomar? Talvez a solução está na sua casa. Talvez a solução está dentro da sua vida. Você está viajando de casa, você tem que entrar naquela casa que você passa da entrada, você tem que voltar. Isso acontece lá na porque lá não tem retorno. Bem na frente. Mas espera para nós. Não vai esperar a situação ficar pior do que está. Não é possível isso. E você sabe o que é interessante para a gente saber aqui? É que Deus
Deus não vai te julgar, não vai julgar você, não vai julgar nada. Ele quer que nós tomamos uma atitude e a gente possa amadurecer a nossa vida e falar assim, peraí, não é isso que Deus tem para mim, não é possível. Que Deus tem coisas boas para a gente. Só que tudo que a gente passou na nossa vida, né, sim, que a gente não aprendeu nada com isso, cara. O que a gente aprendeu com as dificuldades? Sempre teve dificuldade não, tive medo. Toda a sua vida até chegar aqui, qual foi a maior dificuldade que você já teve? Ou não teve? Você aprendeu com dificuldade? Não aprendeu nada? Não quero ter dificuldade. Você tem muita dificuldade? Se acabar isso, como é que vai ser? Sabe, se eu fosse você, eu começava a pensar nisso. Porque isso não está impossível de acontecer. Você não tem apoio. Você ainda tem. Estou jogando real, não estou passando uma cabeça. Se perdeu o apoio, deixa eu. Eu me viro. Eu tenho força de vontade, posso trabalhar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Por que eu não fiz até agora? Deus tem misericórdia de nós possamos amadurecer nesse sentido. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você abra seus olhos, que você veja a saída de outra. Como é que ela saindo lá? A saída para os problemas. São passados pela mente. Pega essa ferramenta para Deus tem passado. Pratique ela. Pratique essa ferramenta. Não só de ouvir falar da outra palavra, mas pratique ela. Coloque na verdade. O som por hoje estava falando. E é isso que Deus quer fazer com nós. Deus quer fazer comigo, Deus quer fazer com você. Nós precisamos praticar aquilo que Deus tem falado no nosso coração, que Deus está querendo ensinar. Porque ninguém vai ficar no resto da vida. Não sei que mais queira ficar no resto da vida aqui, é só o cachorro. Só o cachorro que já não vai mudar. Sabe o que é interessante? Nós temos exemplos que a gente possa ver. Não é bom? Nós temos exemplos. Nada. Só que Deus não quer que a gente pareça, Deus quer que a gente eu vi que tem vida com abundância, não vida nesse regrada, não vida nesse vida medíocre, né? É pesar essa palavra mais medíocre, mas hoje tem que a gente tem que a gente vida tenha ela em vida. O diabo quer matar, roubar e destruir. Tá? Deus tem misericórdia de nós, né? Festa. Pai, em nome de Jesus, nós falamos a sua palavra, que nós possamos sonhar com isso nessa noite. Eu faço que esses homens sonharem com essa palavra, que eu venha derramar a sua graça sobre a vida deles, que eles venham amadurecidos cada vez mais. Traga para eles paz nos seus corações, que eles vençam todas as dificuldades, que eles saibam que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas que o Senhor ainda está com eles. O Senhor tem dado oportunidade para que eles possam ouvir. Fala no coração de cada um deles. Estabelece a paz nesses corações em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Pai nosso que estás no céu, vem forte. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.